Amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá no profeta Jonas. Jonas é um dos livros da Bíblia que me ensinou tanto, pois está repleto da atividade sobrenatural de Deus. O livro de Jonas está repleto da atividade sobrenatural de Deus. Se vocês pegarem lá o livro de Jonas, vocês vão confirmar isso. Se vocês meditando, vocês vão ver o sobrenatural de Deus muito grande lá no livro de Jonas. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio, vou ler o verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Levanta-te e vai, levanta-te e vai. A grande cidade de Nínive clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amado, todos nós, quando aceitamos a Jesus na nossa vida, nós somos vocacionados. Aqui está falando sobre a vocação de Deus, de Jonas. Deus o havia vocacionado. Deus havia vocacionado Jonas. E Deus chega para Jonas e chama Jonas e dá uma ordem para Jonas. Jonas, vai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E Jonas, o que Jonas fez? Jonas, ele era um vocacionado. E estes vocacionados, o Senhor sempre diz: levanta-te e vai. Os que têm o chamado do Senhor, o Senhor sempre diz: vai, vai. Porque você sempre terá uma missão a cumprir. Quando nós temos uma missão a cumprir, nós não devemos ficar parados, amado. Porque Deus espera que nós obedeçamos a Ele, a ordem que Ele deu. E Jonas aqui, ao invés dele ir para Nínive, para onde Deus o havia mandado ir, o que Jonas faz? Jonas sai do caminho. Ele tenta se esconder de Deus, como se fosse impossível se esconder de Deus. Aqui fala que Deus ordenou Jonas a ir para clamar contra a cidade de Nínive. Por que clamar contra a cidade de Nínive? Porque Deus, ele estava vendo a malícia no coração daquele povo. Aquele povo que estava em pecado. Aquele povo que só fazia coisas horríveis, erradas. E precisava se converter daquele mau caminho deles. E para isso, Jonas foi vocacionado para pregar, para ir lá e pregar para aquele povo. Mas o que Jonas fez? Jonas simplesmente intentou fugir da face do Senhor. Aqui diz que ele tentou se esconder da face do Senhor. Fugir da face do Senhor. No versículo 3... E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Para ir aonde? Para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Jonas pegou o navio, porque ele tentou fugir da face do Senhor. Ele temeu obedecer aquela ordem do Senhor. Não sei porquê, amados. Porque Deus não me revelou porquê. Muitos dizem que é porque a cidade de Nínive era uma cidade onde os homens eram muito violentos. E Jonas temeu ir para lá. Ó Deus querido. Mas Jonas tentou fugir da face do Senhor.
se esconder da face do Senhor, como se fosse possível, se o Deus lá no céu estava vendo, aleluia, lá a face, lá a malícia do povo de Nínive. Quanto mais ele não estaria lá de olho em Jonas, tentando fugir da face dele. Como nós nos podemos fugir, se esconder diante da face do Todo-Poderoso, do Deus onipotente, do Deus onisciente, onipresente, do Deus que vê todas as coisas. Ninguém, amados, pode fugir da presença e dos olhos do Senhor, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas. Você pode estar onde for, mas Deus está lá com os olhos atentos sobre você. Sobre você, assim como ele estava ali, de olho em Jonas, e Jonas tentando fugir da face dele, mas Deus estava de olho em Jonas, e Deus queria que Jonas fizesse aquilo que ele mandou. Então, amados, o que aconteceu com Jonas? Jonas era vocacionado e ele não queria obedecer à ordem do Senhor. Por isso, ele tomou um rumo diferente, comprou uma passagem e ao invés dele ir obedecer ao Senhor, indo para onde o Senhor o havia mandado, ele tomou um caminho diferente e foi para outro lugar, aonde Deus não queria que ele fosse. E ele, o que aconteceu com Jonas? Por essa atitude de Jonas, por essa desobediência de Jonas, ele achou que estava fugindo da presença do Senhor. Ele achou que estava longe dos olhos do Senhor e entrou no porão do navio, como diz aqui no verso 3. Ele entrou no porão do navio achando que ia se esconder, aleluia, do Senhor. Oh, e o que aconteceu? Pela desobediência dele. Vamos ler lá, no verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O Senhor mandou uma grande tempestade sobre aquele mar, porque Deus estava requerendo algo de Jonas. Deus estava vendo Jonas. Deus queria a ordem de Deus ser obedecida. Então Deus envia uma tempestade. Amado, quantas vezes nós, por tomarmos um rumo diferente daquilo que o Senhor mandou fazer, uma ordem que Deus mandou fazer, de nós não cumprirmos um caminho que Deus mandou seguir e nós nos desviarmos. Quantas vezes nós agimos como Jonas na desobediência, em não obedecer a ordem que o Senhor mandou e fugir, achando que o Senhor não está nos vendo. E por isso, amados, vem tribulações na nossa vida, vem tempestade, muitas coisas erradas se levantam contra nós e nós achamos que é o diabo que se levantou, que é o diabo que está fazendo isso. Mas não, aqui nós podemos ver que foi Deus na vida de Jonas que permitiu aquela tempestade para que Jonas, aleluia, fosse desperto naquela dormência em que ele se encontrava, porque Jonas, lá no espiritual dele, ele estava dormente, ele já não podia ouvir, ele já não podia entender, ele não tinha mais entendimento, aleluia, do que o Deus que estava diante dele e tinha dado uma ordem para ele, era mais poderoso, era o Deus que via todas as coisas. E Deus requeria dele que ele despertasse daquele sono, que ele estava dormente espiritualmente. E quando uma pessoa, amados, ela está frio
apagando a chama do Espírito Santo. É isso que ela acha. Ela não tem mais discernimento, ela não tem mais entendimento das coisas espirituais e começa a levar tudo para as coisas naturais e já começa a achar que tudo é natural e já começa a achar, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Mas, amado, nesta noite o Senhor manda te dizer, tem tudo a ver, porque Deus requer a obediência. Se Deus mandou, vá. Se Deus mandou, vá. Aleluia. E Jonas, ele foi. Mas ele foi para outro lugar. Ele tentava ir para outro lugar, porque ele nem chegou aí. Porque Deus embarcou. Deus fez com que aquela tempestade mudasse os planos de Jonas, que Jonas intentava no coração dele. E a tempestade veio. Verso 5. Verso 5, a tempestade veio. E o navio estava para se quebrar. E quando a tempestade veio, verso 5, os marinheiros que estavam lá no navio, eles clamavam, amados. Eles clamavam, cada um a seu Deus. De repente, lá dentro do navio, nos dias de hoje, havia lá um católico, havia lá um espírita, havia lá aqueles que serviam um Deus pagão, um Deus com D minúsculo, um Deus que não podia fazer nada por eles, um Deus que eles serviam, um Deus de pedra, um Deus de madeira. Ali, naquele navio, quantos estavam servindo, seguindo uma religião, mas uma religião que Deus não estava. Deus estava com Jonas, apesar daquela desobediência, daquela atitude de Jonas. Pela misericórdia do Senhor, Deus ainda olhava para Jonas. E ali, amados, o navio estava próximo a se partir com aquela tempestade. Imagine vocês hoje, imagine vocês dentro de um navio com uma tempestade enorme, batendo para lá, para cá, para lá, e o navio tentando se quebrar, partir. E todos elevaram as suas vozes, menos Jonas que conhecia o Deus verdadeiro. Ele não levantou a voz em clamor ao Deus dele. Os outros sim, levantaram o clamor ao Deus com D minúsculo deles. E continuando, amados, no verso 5, ali diz que eles lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Porém, Jonas desceu aos lugares do porão e se deitou. Só rindo, amados. Como é que a gente pode perceber um profeta de Deus, cabeça dura, vendo aquela tempestade toda, sabendo, amado, agora é para chorar, sabendo que aquela tempestade toda estava acontecendo no navio, com tantas vidas ali em perigo por causa dele, por causa da desobediência dele. E o que Jonas faz? Ele desce lá para o porão para dormir. Ele não estava nem aí pelas almas que estavam ali clamando a um Deus pagão. Um Deus pagão. Quanto ele deveria estar lá clamando também pelo perdão, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Mas não. Jonas foi para o porão. Foi para o porão para quê, amados? Se deitou.
e dormia um profundo sono. É para chorar, é para chorar, porque um homem de Deus, um profeta de Deus, foi para lá diante daquela tempestade, diante daquela situação de morte, onde muitas vidas poderiam morrer, onde muitas vidas poderiam ser ceifadas. E Jonas foi deitar, o homem de Deus, ele foi deitar, foi dormir. Como ele conseguiria dormir com aquela situação? Sabendo que muitas vidas poderiam perecer por causa dele, por causa da desobediência dele. E a desobediência é um pecado. Oh, Yeshua, Naga, Suyana, Manoia, Nai. Como que Jonas pôde intentar uma coisa dessa? Fugir de Deus, se esconder de Deus, ver uma situação lá que muitas vidas iam perecer e ele tentar dormir, ter um sono profundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus estava de olho em Jonas. Aquela situação poderia ter sido mudada, poderia ter sido diferente, mas não foi, porque Jonas, ele tentou dormir, ao invés de chegar e confessar que o pecado, que aquilo que estava acontecendo era por causa dele. E continuando lá, amados, continuando lá no finalzinho do verso 5, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormia. Ele ainda conseguiu dormir. Um sono profundo. Aleluia. 6. Verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te. Invoca o teu Deus. Aleluia. Nós podemos ver aqui que esse Deus é com D maiúsculo. Que tens, dormente, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus, o seu Deus, se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui também eu posso ver a mão de Deus. Porque como o mestre daquele navio ia saber que Jonas servia a um Deus com D maiúsculo, um Deus verdadeiro. Por isso ele falou: que tens, dormente, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Oh, Oxuia, Naga, Suyanai. Jonas estava no porão, e os marinheiros lá em cima, clamando ao Deus deles. E o Deus deles, amado, não estava fazendo nada. Porque eles não podiam fazer nada. Parece que quanto mais eles clamavam ao Deus pagão deles, mais a tempestade ficava mais bravia. Mais o mar ficava embravecido. Oh, Axuia, Naga, Suyanai. Mais o mar se levantava. A ponto do mestre do navio, o chefe do navio, chegar para Jonas, porque ele era o único que não estava clamando. Ele era o único que estava ali dormindo tranquilo naquela tempestade. Ele era o único. Então, ele foi convocado pelo mestre a clamar ao Deus vivo. Oh, mas no fundo, Jonas sabia o porquê daquela tempestade. Ele sabia. Oh, ele sabia o motivo daquela tempestade ter vindo sobre aquele navio. Então, continuando lá, o verso 6, lá no finalzinho, o mestre do navio diz: invoca o teu Deus, rapaz. Vai lá, você não tem um Deus?
Vai lá e invoca. Talvez esse Deus aí que você está mudo, que você não abre a tua boca para invocar, talvez esse Deus aí possa fazer alguma coisa. Porque o Deus lá em cima, lá que eles estão invocando, eles não podem fazer nada. Porque até agora não aconteceu nada, a situação não mudou. Continua a tempestade. Nós estamos continuando no perigo. Nós estamos em perigo, então vai. Deixa o teu sono para trás, levanta e vai lá clamar o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que nós não venhamos perecer, disse o mestre do navio ao Jonas. Verso 7. E dizia cada um a seu companheiro: vinde, quer dizer, venha, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amado, naquele tempo, eles tinham costume de lançar sorte para saber, principalmente no meio dos pagãos, para saber o porquê daquela situação estar acontecendo. Porque eles sabiam que sempre vinha uma situação por causa de alguém. Lembra do pecado de Acã? Quando eles perderam a guerra, porque Acã havia escondido algo amaldiçoado que Deus havia mandado destruir, e ao invés dele destruir, ele guardou aquela capa maldita, e com isso, por causa daquele pecado de Acã, aconteceu o quê? Do povo lá perder a guerra. Então, amados, naquele tempo era assim, eles jogavam sortes, e aqui diz que eles lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas, um profeta, o único que conhecia o Deus com D maiúsculo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar. Então, aí, eles disseram para Jonas: declara-nos tu, homem, você, nos declara agora, por que razão nos sobreveio este mal? Por que razão aconteceu essa desgraça, essa tempestade, esse mar se revoltando contra nós aqui no navio? Por quê? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aleluia! Eles estavam ali pressionando Jonas contra a parede. Confessa o porquê que você não está clamando. Alguma coisa tem errado aí na tua vida. Por que você não se arrepende? Por que você não abre a boca e não diz por que esse mal aconteceu? Só foi você entrar no navio e o navio está aí quase se despedaçando por causa do mar gravio. Coisa que nunca aconteceu. Só foi você entrar no navio e está aí esse desespero todo. Então, eles estavam pressionando Jonas, como se estivesse pressionando Jonas na parede. E Jonas, aleluia, oh, aleluia, oh, shoyanai. Eu vejo Jonas como um cabeça dura, eu vejo Jonas. Aí, ele se despertou depois disso tudo. Olha quanta chance Jonas teve ali para abrir a boca sem precisar ser pressionado por alguém. Ainda mais por quem? Aleluia. Mas Deus estava no controle daquela situação.
Deus é que estava espremendo Jonas. Deus é que estava espremendo Jonas. E ali, amado, ele confessou. Verso 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Senhor, com letra maiúscula. O Deus do céu, que fez, aleluia, o mar e a terra seca. Oh, aleluia! Jonas acabou confessando que ele era de Deus, que ele temia a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e do mar. Então, quando Jonas confessa isso, aí mesmo que os homens se iraram. Que os homens se iraram. Como você, sendo temente e conhecedor de um Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra e do mar, o Todo-Poderoso, como você sendo de Deus, você se calou, você não abriu a sua boca para clamar. Como você pôde se calar diante de uma situação grave dessa? Aí os homens ficaram mais irados com Jonas, revoltados com Jonas, porque Jonas se calou diante daquela situação toda, onde que muitas vidas poderiam ter perecido ali. Verso 10. Ai, achou, Yanai. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, mais do que a revolta que eles tiveram contra Jonas, eles temeram o Deus de Jonas. Eles temeram o Deus de Jonas. E veio grande tremor e lhe disseram, por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado, ele mesmo declarou que estava se escondendo de Deus, que estava fugindo de Deus. E os homens não entenderam, por que isso? E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar, ele se elevava cada vez mais. O mar, como diz aqui, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Quer dizer, quanto mais eles clamavam ao Deus que não podia ouvir, mais o mar ficava agitado, mais o mar ficava virado. E ele lhes disse, o Jonas lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tão grande tempestade. Aleluia! Glória a Deus! Levantai-me e lançai-me ao mar. Um sacrifício. Jonas teria que ser lançado ao mar. Ele era o sacrifício para ser lançado ali ao mar. O sacrifício vivo. Para que aquela situação amenizasse, ele deveria ser lançado ao mar. E ele mesmo reconheceu isso. Que ele teria que sacrificar. Que ele era o próprio sacrifício de ser lançado vivo ao mar, para que o mar se acalmasse. Aleluia! Glória a Deus! Entretanto, verso 13, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. O mar, Deus, estava requerendo algo de Jonas. O mar estava embravecendo cada vez mais, para que Jonas se despertasse e fosse jogado ao mar. Amados,
E o que acontece aqui? Então clamaram, os homens não queriam jogar Jonas ao mar. Os homens, por ser até pagão, por crerem num Deus que eles estavam clamando, que não podia ouvir, eles tiveram mais compaixão de Jonas. Ai, Açuianai. Eles que não conheciam o Deus poderoso, o Deus de amor, o Deus vivo e poderoso. Eles tiveram mais compaixão de Jonas do que o próprio Jonas. Sendo homem de Deus, teve compaixão por eles. Porque Jonas sabia que era por causa dele. E ele poderia ter mudado aquela situação. Ele poderia ter amenizado aquela situação. Jonas não foi compassivo o tempo todo. Ele não foi compassivo o tempo todo. E era um profeta de Deus. O que nós aprendemos aqui, amados? Quantos de nós que dizemos que servimos ao Senhor, seríamos ao irmão com palavras e não temos a capacidade de chegar e resolver aquela situação com o irmão? Quando Deus requer isso. Assim como Jonas ali, muitos iam morrer por causa dele, quantos não têm também morrido espiritualmente por causa de alguém que se dizia de Deus, de alguém que estava dentro da igreja, um irmão, por uma palavra maldita, por uma atitude maldita, que feriu o irmão, e não teve a humildade de chegar e pedir perdão e se consertar com o irmão. Quantas vezes acontece isso conosco, até dentro da igreja? Eles tiveram compaixão. Eles eram ímpios, porque eles estavam clamando a um Deus que não pôde fazer nada por eles. E Jonas, que tinha o Deus Todo-Poderoso com ele, não teve compaixão daqueles homens, mas aqueles homens tiveram compaixão de Jonas. Tanto que os homens remavam. Eles remavam, se esforçando com aquele mar, contra aquele mar bravio, para alcançar a terra. Porque Jonas antes já tinha falado para eles: levanta-me, quer dizer, me levanta e me joga no mar. Porque eu sei por que está acontecendo isso. É por minha causa, é por minha culpa. Ele não teve aquela humildade antes de reconhecer. Mas agora ele estava falando isso para os homens. Foi por minha causa que sobreveio esse mal. Então me lança no mar. Mas os homens, pela compaixão deles, eles preferiram remar contra o mar bravio, para alcançar logo a terra. Porque eles não queriam matar Jonas. Eles não queriam jogar Jonas ao mar. Mas o propósito de Deus, era que Jonas fosse o próprio sacrifício. E ali, amado, no verso 14, eles vendo que não conseguiam alcançar a terra, que eles eram tão pequenos diante daquele mar tão grande, com aquela revolta toda. Então eles clamaram: aleluia, aleluias. Mesmo Jonas ali, quando Jonas confessou a eles pôde entender e ter temor ao Deus de Jonas. Então no verso 14, eles clamaram ao Senhor. E aqui o Senhor está com S maiúsculo. Eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste, aleluia, como te aprouve. Eles sendo pagão, eles não conhecendo Deus verdadeiro, eles reconheceram no Deus de Jonas, o Deus poderoso que criou o mar.
E eles ainda disseram, não ponha sobre nós o sangue inocente. Por isso que eles não quiseram lançar Jonas ao mar, mas era isso que Deus estava requerendo. Então, amados, lá no verso 15, e levantaram Jonas, e o lançaram ao mar. E lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Quer dizer, cessou, parou, se acalmou, acabou a ira do mar. A fúria do mar cessou quando eles então pediram perdão a Deus. Em primeiro lugar, pedindo perdão, Senhor, não ponha sobre nós o sangue inocente desse homem, mas nós vamos ser obrigados a fazer o que ele pediu. E lançaram Jonas ao mar. Mas antes os homens pediram perdão a Deus. E eu creio que Deus ouviu e Deus perdoou aqueles homens. Verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Aleluia. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, amados, aleluia, glória a Deus. Deus tinha um propósito naquilo tudo ali. Porque o que a palavra de Deus diz? Que Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma, Ele tem poder de transformar a maldição em bênção. Ali, os homens serviam Deus pagão. E com essa situação toda que aconteceu, eles conheceram o Deus verdadeiro e temeram. E quando eles lançaram Jonas ao mar, e eles viram que o mar se acalmou, aí sim, eles verdadeiramente, ao invés de fazer sacrifício, oferecer sacrifício ao Deus morto, ao Deus que nada podia fazer por eles, eles foram oferecer sacrifícios, aleluia, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus verdadeiro. Os homens ali reconheceram o Deus verdadeiro e foram sacrificar ao Deus verdadeiro. E ainda fizeram o quê? Votos. E ainda votaram, fizeram votos ao Deus verdadeiro. O que é o voto? Senhor, eu vou te servir. Senhor, obrigada porque eu te conheci, o Deus verdadeiro. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque agora eu conheço o Deus verdadeiro. Eu não sirvo mais a Baal. Eu não me dobro diante de imagem. Eu não me dobro diante de imagem de pau. Imagem de pedra que nada pode fazer por mim, que eles não têm ouvido para não ouvir, eles não têm boca para falar, eles não têm mãos para palpar, é um Deus morto. Senhor, através desse homem fujão, Senhor, eu pude conhecer o Deus vivo. Olha aí, amados, aleluia, Jonas, ganhando almas para o Senhor, através da desobediência dele, foi a força. Poderia dar tudo errado, poderia, aleluia, mas nosso Deus, Ele é compassivo, é misericordioso. O nosso Deus é o único que transforma a maldição em bênção. E aqui Deus intentou salvar, aleluia, aqueles homens, mas Jonas teria que pagar o preço. E o preço que Jonas pagou foi muito alto. Vamos continuar, amados. Jonas foi jogado ao mar e o mar se acalmou. Mas deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Aleluia. Esteve Jonas 3 dias
e 3 noites nas entranhas do peixe. Nas entranhas do peixe. Aqui, amados, glória a Deus, aleluia. Isso aqui, amados, oh, dava até para fazer um filme lindo. Um filme lindo que muitos iam dizer, caramba, isso aí aconteceu mesmo na Bíblia. Isso aí aconteceu mesmo. Por causa de um homem veio esse transtorno todo. E por causa de um homem aconteceu isso tudo. Deus deparou, Deus enviou um grande peixe para tragar Jonas. E aqui a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias, 3 noites nas entranhas daquele peixe. Meu Deus querido, nós podemos aprender aqui com isso, amados. Isso aqui nos lembra quem? Quem foi o maior sacrifício pela humanidade? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior sacrifício foi Jesus na cruz. Foi o sacrifício de Jesus por nós. Lendo essa passagem de Jonas aqui, nós podemos lembrar como Jonas foi o sacrifício requerido por Deus para ser lançado no mar, para que aqueles homens fossem salvos, para que aquele mar se acalmasse. Jonas foi o vocacionado, Jonas foi o escolhido para que tudo isso acontecesse. E Jesus Cristo, lá em João 3,16, ele foi o Filho de Deus enviado para se sacrificar por nós. Ele foi o maior sacrifício humano aqui na terra. E continuando, amados, 3 dias e 3 noites. Aqui foi comparado até com a oração de Jonas. No capítulo 2, quando Jonas lá dentro do ventre do peixe, aí sim, aleluia, aí sim, amado, quando nós vemos a coisa preta, como dizem por aí, quando nós vemos que a coisa está feia, aí nós lembramos de clamar ao Senhor, aí nós lembramos de correr, aleluia, para debaixo da proteção do Senhor. Aí nós lembramos que temos um Deus que tudo pode e que Ele vai nos livrar. Aleluia. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas lá, ele não clamava. Lá anteriormente, lá, quando estava no mar bravio, dentro do navio. Mas aqui, aleluia, Deus permitiu que o peixe engolisse as Jonas. E quando ele viu que o negócio estava feio para ele, ele clamou. Ele clamou a plenos pulmões. E lá no capítulo 2, amado, vocês lê lá a oração de Jonas, que é a coisa mais linda. Uma oração que até nós podemos fazer. E aqui, Jonas clamou ao Senhor. Capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe. Sua oração e o quê? Seu salvamento, seu livramento. Então, Jonas clamou. E ele diz aqui, no verso 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amados, voltando para Jonas no último capítulo, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas ali, ele se viu 3 dias e 3 noites, ele se viu no inferno, dentro daquele ventre que vocês podem imaginar. Vocês podem imaginar o horror, o terror que Jonas passou ali dentro do ventre daquele peixe. O peixe que saltava, que pulava, o peixe que afundava no mais profundeza do mar. Vocês imaginam? E Jonas lá dentro, um ser vivente, um ser humano que respirava. Só Deus para cuidar de Jonas ali. E ele se declarou que ele esteve no inferno 3 dias e 3 noites. E a palavra de Deus lá também fala que Jesus também, aconteceu o mesmo com o Senhor Jesus. Ele foi crucificado. E no 3º dia, aleluia, ele ressuscitou. No 3º dia, ele ressuscitou, porque, aleluia, glória a Deus, o nosso Senhor Jesus venceu a morte. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. Jonas também, ao clamar e se sentir no inferno 3 dias e 3 noites, ele clamou e Deus deu o escape para Jonas. Deus deu escape para Jonas. Deus deu escape para Jonas. Jesus ressuscitou. Jonas clamou e também foi ouvido. Jonas diz aqui na oração dele. Vamos ler a oração do Jonas toda, amado, para terminar. Para terminar, nós vamos ler o capítulo 2, que é a oração que Jonas fez. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, clamei, elevei a minha voz, e ele ouviu. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus! Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu, Jonas, te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, Senhor, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. O que aconteceu? Depois da oração e do clamor de Jonas, falou. O Senhor simplesmente falou para o peixe. E ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir o verso 10 do capítulo 2? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quer dizer, o peixe chegou
vomitou Jonas numa distância que nós não sabemos, mas nós sabemos que foi na terra. Deus tirou Jonas do mar. Deus tirou Jonas, arrancou Jonas do ventre daquele peixe. Aleluia! Deus teve misericórdia de Jonas e Jonas reconheceu isso. Glória a Deus. Mas, amados, aleluia, será que Jonas, ele teve assim, diante desse problema todo que ele causou, diante dessa situação toda que ele passou, que poderia também ter sido evitada? Porque tudo é a permissão de Deus, sim, mas tem a vontade boa e perfeita de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Por causa da desobediência de Jonas, Deus mudou a situação. Mas Jonas, a pergunta que não se cala é, depois disso tudo, dessa situação toda, será que houve um verdadeiro arrependimento em Jonas? Pois Jonas continuou com aquela, como é que eu posso dizer? Com aquele jeitinho, parece de criança mimada. Daquele jeitinho, daquele coração que não queria a salvação dos outros. De ciúminho, de besteirinha. A impressão que dá é essa. Porque logo lá na frente, os irmãos, no capítulo 3, Jonas, ele vai para Nínive. Ele vai para Nínive. Sabe como é que eu imagino essa passagem? Como uma história. Um gigante vem com aquela mão enorme. Aí vai lá, naquela coisinha pequenininha, que é o homem, que era Jonas no caso, pega, segura na camisinha dele, pega ele, tira ele dali, bota lá na cidade, onde Deus havia mandado. É aqui que eu quero que você fique, é aqui que eu quero que você pregue, e você vai pregar. E ai de você se não pregar. Aleluia. Glória a Deus, amado. É até meio cômico. Essa passagem de Jonas é meio cômico. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler, quando eu deparei com o livro de Jonas, eu quando vi o modo de Jonas querer escapar de Deus, se esconder de Deus, de fugir, se esconder da face de Deus. E depois acontecer o que Jonas não queria que acontecesse, não adiantou nada. Tudo aquilo para quê? Para Jonas cair no mesmo lugar que Deus mandou e fazer o que Deus mandou. Aleluia! Glória a Deus! Mas mesmo assim Jonas ainda ficou ainda meio, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Jonas ainda ficou assim, ainda cheio de marra, como diz o jovem, né? Ainda ficou cheio de marra. E veio a palavra do Senhor, capítulo 3, a Jonas, dizendo, levanta-te pela segunda vez, segunda chance. Deus diz para Jonas, levanta-te. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E prega contra ela a pregação que eu mandei. E prega contra ela aquilo que eu te falei lá na frente. Que aconteceu por tua causa. Toda essa situação que atrasou o que eu queria fazer. Mas com atraso ou não, vai acontecer. Porque é uma ordem minha. Prega contra ela a pregação que eu te disse.
E levantou-se Jonas. Aleluia! Ô profeta durão de cerviz. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, aleluia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus. Os homens de Nínive creram no Deus verdadeiro que Jonas pregava. E proclamaram o jejum. E vestiram-se de pano de saco. Quer dizer, eles se humilharam. Eles se humilharam diante do Deus Todo-Poderoso, desde o maior até o menor, desde o adulto até a criança, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do teu trono. O rei levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. O rei, quer dizer, o mandante, o maioral, aqueles a quem os homens recebiam ordem. Ele, o rei, acreditou, ele creu e se arrependeu. Se humilhou também junto com o povo diante do Deus poderoso. Amados, quando isso acontece, o Deus não ouve e não muda uma história de uma nação, quanto mais de uma cidade, como aconteceu aqui em Nínive. Era um privilégio de Jonas. Imagine você ser instrumento de Deus para chegar numa cidade e o rei, o maioral lá, ouvir a tua palavra, a tua pregação e crer no Deus verdadeiro, no Deus poderoso e se arrepender. E junto com ele, porque ele era rei, todo o povo. Porque se o rei não se arrependesse, o que poderia acontecer, amados? O rei poderia colocar o povo contra Jonas e até acabar com a vida de Jonas, como Jonas temia ir para lá. Não sei porque que Jonas tinha temor, não sei porque que Jonas fugiu. Não sei. Mas o rei se arrependeu com a pregação de Jonas. E todo o povo se arrependeu e se humilhou. Vestir de saco quer dizer humilhação. Se vestiram de saco, se despiram diante de Deus. Aleluia! E continuando aqui, verso 7. Além do verso 6, voltando. Além do rei crer e se arrepender, ele se levantou do seu próprio trono, tirou as suas vestes, cobriu de pano de saco, e ainda se assentou sobre a cinza. Verso 7. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Foi um jejum. O rei jejuou e colocou o povo para jejuar, para que Deus, jejuar o Deus do céu, para que Deus não destruísse. Porque a ordem de Deus antes foi enviar Jonas para dizer que Deus ia destruir aquela cidade. E ali o povo, ali com a pregação de Jonas, tinha se arrependido, se humilhou e pediu a Deus
para que não destruísse aquela cidade. E colocou não só o povo, até os animais ficaram sem água, sem comida, sei lá, sem ração, sem capim. Até os animais ficaram sem alimento, sem água. Porque o rei colocou todos em jejum diante do Deus do céu, para que a cidade não fosse destruída. Aleluia! Glória a Deus. Verso 8 do capítulo 2. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, disse o rei, quem sabe se voltará a Deus? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E aqui, amado, no verso 10 do capítulo 2, e Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O que nos faz lembrar aqui, amados? Segunda Crônica 7, verso 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar e clamar e se converter dos seus maus caminhos. Vocês podem ver lá em 2 Crônica 7,14. É como aqui no verso 10 do capítulo 2 de Jonas. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Aleluia! E não fez. Deus não fez. Deus não fez. Aleluia! Deus intentava destruir aquela cidade. Vocês imaginam, amados, a cidade sendo destruída. O rei, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, toda a cidade sendo destruída. E por causa do arrependimento profundo e de eles se converterem dos seus maus caminhos, Deus mudou a história daquela cidade. Deus preservou aquela cidade de Nínive. Deus teve misericórdia daquele povo. Aleluia! Glória a Deus! Assim como o Senhor, o nosso Deus, enviou Jesus. Enviou um filho, o único filho, à humanidade, ao povo aqui na terra. E deu ordem a cada um de nós, os seus servos. Ide, oh, Axuianagasuianai, ide e pregai o evangelho. Levanta-te, Jonas, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E hoje Deus diz a mesma coisa. Obreiros, igreja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Como eles crerão, se não há quem pregue? Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. E hoje não é diferente. Esse povo que está aí fora, que muitas vezes nós julgamos, que muitas vezes nós criticamos, eles também precisam ouvir as boas novas de salvação. Eles precisam ouvir que a salvação é através de Jesus Cristo. Eles precisam ouvir que Jesus Cristo veio ao mundo para os salvar
se sacrificou por eles. Eles precisam saber. Aleluia! E é obrigação nossa como igreja. Nós fomos, assim como Jonas, vocacionados. O que nós temos feito com a nossa vocação? O que nós temos feito com os dons que o Senhor tem repartido à igreja? Nós não somos diferentes de Jonas nos dias de hoje, não. Nós não somos diferentes de Jonas. Porque a ordem do Senhor é ir pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho. É a ordem do Senhor para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E amados, o povo se arrependeu do mal que eles praticavam. E Deus simplesmente esqueceu o mal que intentava fazer contra aquele povo. Deus esqueceu que ele tinha mandado Jonas pregar contra aquela cidade. Aleluia. Será que Deus não sabia que se Jonas pregasse o povo não ia se arrepender? Com certeza, amado. É por isso que a ordem hoje é ir pregar. Deus manda a gente pregar, quem vai fazer a obra é Ele. A obra é dele, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você é somente um instrumento, assim como Jonas. Jonas fugiu, mas ele devia se sentir um privilegiado, porque nós fazemos parte do reino. Se nós fazemos parte do reino, nós temos que fazer a nossa parte com o reino, aquilo que Deus mandar fazer, sermos obedientes, porque quem vai fazer a obra é o Senhor, a obra não é nossa, a obra é o Senhor, é Ele que nos capacita, a obra é dEle. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem de Jonas, ela é muito rica. Como eu aprendi, como Deus abriu o meu entendimento e a minha visão me despertou para os dias de hoje. Porque não é diferente. Assim como aqui fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites, nos leva a Jesus. Assim como Jonas foi um sacrifício vivo, que deveria ser lançado ao mar, para amenizar aquele sofrimento. Oh, Jesus também foi enviado ao mar, ao grande mar, que é o mundo, que representa o mundo. O próprio Jesus, para ser o sacrifício vivo, para alcançar essas vidas. Por isso é essa ordem, amados. Igreja, desperta. Ai, Yeshua e Jesus está voltando. Preguemos a palavra enquanto é tempo, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder fazer mais nada. Que nós possamos nos despertar com esta palavra, porque vai chegar uma hora que ninguém mais vai poder falar, que ninguém mais vai poder ouvir a palavra, porque Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou através da palavra dEle. É só você meditar lá na palavra. Roxoia, nagasuia. Isso serve para mim também, amados. Comer a palavra. Comer a palavra do Senhor, se alimentar da palavra, porque vai chegar a hora que Deus vai começar a mover a igreja. Quantos estão lá fora sendo perseguidos? Quantos estão lá fora sendo mortos por causa do Evangelho?
Quantos estão morrendo, entregando as suas vidas por causa do Evangelho? Esse é o verdadeiro Evangelho. Não adianta agora ficar só pensando em dinheiro, em casas. Deus sabe que você precisa. Mas pegar a palavra, enquanto há tempo, enquanto é dia. Eles estão lá morrendo por causa da pregação da palavra. Mas nós aqui, glorificado seja o nome do Senhor, nós ainda somos livres para fazer isso. E muitas vezes não fazemos. Queremos ficar entre quatro paredes, só engordando. Oh, Xoianai! E até perseguindo aqueles que fazem. Sendo pedra de tropeço, amados. Pedra de tropeço o Senhor tira. Tenha temor de Deus, que a pedra de tropeço Ele tira. Deus tira. Lá em João 15, 16, o Senhor fala, ou João 16, João 15, Ele fala da videira, aqueles que dão fruto. O Senhor limpa e vai dar cada vez mais fruto. Você dá fruto, Deus limpa, você dá fruto mais ainda. Você dá fruto, Deus limpa, você dá mais fruto ainda. E é assim por diante. Mas se você não der fruto, amados, não é eu que digo, mas é a palavra. Você é uma árvore infrutífera. Você lembra da parábola da figueira? Aquela figueira que secou. Isso é muito sério. Essas coisas não se ouvem mais. A pregação sobre esse despertamento na igreja não se ouve mais. Agora a pregação é só badela. É só ganhar dinheiro. É só ter isso, ter aquilo. Coisas materiais, como se fosse morar eternamente aqui nesse mundo. Não. Esse mundo aqui vai passar. Esse mundo vai passar. A palavra de Deus fala isso. Que todos aqueles que seguem obedecem a palavra dele. Aleluia. Esses vão permanecer para sempre. E Deus conhece a sua necessidade. E Ele supre. Porque Ele tem suprido a minha necessidade. Ele tem me dado casa própria. Se eu ter tido condição, Ele me deu. Ele tem me sustentado. Ele tem tido misericórdia de mim. Aleluia. Porque Ele diz que nós devemos buscar o reino dEle em primeiro lugar. Porque as outras coisas Ele acrescenta. Como você quer que Deus acrescente na tua vida, se você não está nem aí pelas almas que estão lá fora perecendo? Se você não está nem aí para as vidas que estão aí sofrendo, desperte e faça alguma coisa. Como eu posso chegar diante do meu Deus e adorá-lo, sabendo que tem alguém que está sofrendo, que está passando por problema, por necessidade? Sim, eu posso chegar a Deus e adorá-lo. Posso. Mas também tenho que ir lá fazer a obra para alcançar aquela vida que está perecendo, porque isso é agradável a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, e para terminar o que Deus colocou no meu coração, glória a Deus, Jonas foi desobediente, porque ele se levantou não para fazer a obra, não para obedecer o chamado, e sim ele se levantou para fugir. Para fugir da presença do Senhor. Que nós possamos, amado, nos despertar e não fugir da presença do Senhor. Erramos, nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Porque o Deus que nós servimos, o Senhor que nós servimos, Ele é perfeito. E Ele nos aperfeiçoa a cada dia.
Nós é que temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. Então, amados, para terminar, Jonas, depois disso tudo, foi a pergunta que eu fiz lá na frente. Será que verdadeiramente ele se arrependeu? Porque aqui, no capítulo 4, fala do descontentamento de Jonas. Jonas ficou descontente. Ele desobedeceu, fugiu, trouxe problema, né? Foi pro ventre do peixe. Ali ele se arrependeu e clamou, porque ele teve medo. Talvez não foi nem um profundo arrependimento, não sei. Mas talvez foi medo. Medo do que ele estava passando. E sabia que Deus poderia livrá-lo. E assim Deus o fez. Aconteceu aquilo tudo. Pregou lá para o Ninivita. Para o rei. Pregou para o rei. O rei se converteu com a pregação de Jonas. E mesmo assim Jonas ficou descontente. Ele ficou tão descontente que eu posso ver algumas amarguras aqui no coração de Jonas. Isso também serviu para mim, amados. E Deus me tratou. Deus me tratou de uma raiz de amargura. E aqui ele ficou descontente. Ele viu o povo se arrepender. Ele não teve dó dos marinheiros, não teve dó do povo, nem dos animais, das crianças. E é isso que Deus fala para ele aqui. Aleluia! Você meditando aqui no capítulo 4, aqui nos mostra o quanto Deus é lindo. O quanto nosso Deus é lindo, paciente. Depois de tudo aquilo que Jonas fez, que Jonas aprontou, olha a palavra do Senhor aqui para Jonas. No capítulo 4, que fala sobre o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Aleluia! A oração de Jonas, de desgostoso. Primeiro foi aquela oração de clamor, porque teve medo. E agora uma oração, porque estava com o coração desgostoso. Porque ele estava desgostoso. Aí ele faz essa oração. E orou o Senhor e disse, capítulo 4, verso 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Olha só que oração! Que oração Jonas faz a Deus. Sabendo que Deus era bom, misericordioso, ele preferiu fugir e não fazer a obra. Ele não entendeu que Deus é tudo isso sim. O nosso Deus é piedoso, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é longânimo e também grande em benignidade. E que ele também se arrepende do mal. Porque ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele fala lá em Jeremias que o pensamento dele é bom para com a gente, para conosco, para com aquele que ele criou, imagem e semelhança dele. Jonas faz essa oração colocando para Deus, que sabia que Deus era isso tudo. Mas Deus requeria que Jonas fosse pregar para o povo. O povo não sabia que Deus era longânimo. O povo não sabia que Deus era benigno. O povo não sabia que Deus se arrependia do mal, porque o povo nem conhecia o Deus verdadeiro, esse Deus que é amor, esse Deus que é amoroso, e o Deus que perdoa a iniquidade de um povo. O povo
não sabia. Jonas sabia, mas o povo não. Por isso Deus mandou Jonas pregar, para o povo conhecer Deus. Quantos amados já partiram dessa vida? Oh! Quantos já morreram, já não estão mais nessa terra? E partiram sem conhecer Deus. Só em ouvir falar. Mas não foi pregado para eles o verdadeiro Deus. Jonas ia deixar passar isso. E mesmo depois de Jonas ter pregado, Jonas ainda faz essa oração de descontentamento para Deus. Peço-te, Senhor. Verso 3 do capítulo 4, repetindo a oração. Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu fosse Deus eu matava esse cara. Se eu fosse Deus eu matava esse homem. Que cabeça dura. Descontentamento. Ele devia estar feliz, pulando de alegria. Porque a palavra de Deus diz que lá no céu, a festa, quando uma alma se arrepende. Quer dizer, lá no céu, a festa, quando uma alma aqui na terra confessa Jesus como Salvador dele. Aleluia. E Jonas estava pedindo para morrer. Em vez dele estar lá louvando, adorando, glorificando, agradecendo a Deus, porque aquelas almas, ao ouvir a palavra sobre o Deus verdadeiro, se converteram, ele estava querendo morrer. Simplesmente querendo morrer. Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Mas Deus, aleluia, Deus estava tratando com Jonas. Jonas tinha uma raiz de amargura dentro dele muito grande. E Deus estava ali tratando com ele. Deus estava ali tratando com ele. E eu também senti que Deus também estava me tratando comigo em relação a isso aqui. Sabe por que eu sei, amados, que eu fui curada da raiz de amargura? Sabe por quê? Aleluia! Porque eu posso adorar o meu Deus, porque eu posso glorificar o meu Deus, porque eu me alegro quando um pecador se arrepende, eu fico feliz quando um pecador se rende aos pés do Senhor e confessa a Jesus. Eu amo pregar a palavra do Senhor, para mim é um privilégio, eu não vejo peso, eu não vejo que é pesado, aleluia, ir para as ruas, pregar, aproveitar a oportunidade. É isso, amados. Muitos me julgam que eu sou amargurada, que eu sou polêmica, mas é o que me importa, é o que meu Deus pensa de mim. É o que Deus pensa de mim. É na intimidade com Ele. É o que Ele fala comigo. Assim como Ele falou com Jonas. Jonas aqui, amargurado, descontente, quando ele deveria estar pulando de alegria, saltitando de alegria, pela obra que ele foi um instrumento de Deus para fazer, para realizar. E disse o Senhor, a resposta do Senhor, a Jonas pela oração dele, sem nexo. Tira-me a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Dava a impressão, amados, que Jonas estava em depressão. De repente até estava, ele estava deprimido. Ele estava deprimido. Depois disso tudo, ele continuou deprimido. E Deus aqui, tratando com Jonas. Porque o tratamento de Deus conosco, que está ressentido, magoado, triste, entrando em depressão, o tratamento de Deus conosco é este. No verso 4, disse o Senhor em resposta à oração de Jonas. E disse o Senhor, olha que coisa linda, amados. É razoável esse teu ressentimento? É razoável, Jonas, disse o pai. É razoável, meu filho, esse teu ressentimento?
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quer dizer, ele foi lá na cidade, pregou, o povo se arrependeu, ele sabia que Deus era benigno, que Deus se arrependia do mal, e mesmo assim ele saiu da cidade, foi pro cantinho lá, sentou, preguiçoso, que só ele, aleluia, sentou, vai ver que o Jonas até queria dormir, depois dessa, porque a pessoa quando está em depressão, ela só quer o quê? Se entregar cada vez mais, dormir. Aí Jonas vai, senta, fica de longe, olhando para a cidade, para ver ainda o que Deus ia fazer. Se ele já havia pregado, se ele sabia que Deus era benigno e que se arrependia do mal, que ele sabia que Deus ia trabalhar ali na cidade, ele ainda foi sentar para ver o que Deus ia fazer. Como diz aqui, no verso 5, repetindo. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra. Ainda sentou à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aleluia. E o que o Senhor fez? O Senhor fez nascer uma aboboreira, quer dizer, um pé de abóbora, que subiu por cima de Jonas. Jonas, naturalmente, aqui, ele já tinha pagado. Eu acho que Jonas, assim, a Bíblia não diz, mas assim, pelo meu entender, ele já tinha pagado. Ele sentou lá, distante, olhando para a cidade, e acabou pegando no sono. Apagou. E ele dormindo, Deus fez subir, Deus criou, fez subir por cima de Jonas Deus fez nascer, né? Como diz aqui no 6. Deus fez nascer um pé de abóbora. E esse pé de abóbora subiu por cima de Jonas para que se fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Então, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Quer dizer, eu imagino que Jonas ali, dormindo, não viu ali, mas sentiu. De repente o sol quente. E Deus ali mesmo, Jonas dormindo, Deus estava cuidando de Jonas. O que a gente aprende aqui, amados? Que a palavra de Deus diz que o Senhor é guarda fiel. Que mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. E aqui, para terminar, amados, aqui Jonas, ele se alegrou tanto com aquilo que Deus fez, que Deus fez nascer a aboboreira para cobrir ele, para que o sol escaldante não acabasse com a cabeça dele, para proteger a cabeça de Jonas. Aí ele vai, se alegra. Se alegra. Então, para terminar, eu vou só avançar aqui. Ele se alegrou de tal maneira, em extremo, por causa da aboboreira. No verso 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira. E esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Cabeça dura e teimoso. Deus mandou um vento oriental, o sol, né? Não, Deus matou aquela aboboreira, matou. E Jonas não se agradou, porque aí o sol veio mais forte e estava ferindo a cabeça dele. Aí mesmo que ele pediu a morte. Ele estava tão chateado que ele pediu a morte.
Aí foi quando Deus declara a coisa mais linda. Quando Deus fala para Jonas, verso 8. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. No verso 8, Jonas declara com toda a sua alma, morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Verso 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Simplificando, e ele disse, é justo sim, Senhor, como se estivesse brigando com o Senhor, é justo sim, Senhor, que me enfade a ponto de desejar a minha morte. Mas a calmaria de Deus com Jonas, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte, diz o Senhor. Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Quer dizer, você não teve nenhum trabalho, Jonas. Você simplesmente deitou ali, igual aqueles homens que não faz nada, só quer dormir, só quer comer, que nem tem muitos por aí que não faz nada, não gosta de trabalhar, mas bebe, fuma. Para sustentar o vício tem. Para sustentar o vício aparece. Continuando. Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E eu, disse o Senhor, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? É isso, Jonas. Isso é justo, Jonas. Deus falando com Jonas, simplificando. É justo. É justo, você não teve compaixão dos marinheiros lá no navio, não teve compaixão do povo de Nínive e até fugiu. Achou que você fugiria da minha face, para longe da minha face. E agora, Jonas, você acha justo? Eu que trabalhei, eu que fiz, cuidando de você, essa boboreira, para te cobrir do sol. E te provei, fiz ela morrer. Você não fez nada para que ela crescesse. Você não fez nada para ficar na sombra e água fresca. E eu coloquei aqui a minha mão para te proteger. E você ainda reclama? Você ainda está aí reclamando de quê, Jonas? Você diz que me conhece, e você não acha que eu, por me conhecer, eu não ia ter compaixão daquela grande cidade, em que estão mais de 120 mil homens. Deus sabia que havia lá 125 mil almas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Quer dizer, eles faziam coisa errada, porque eles não sabiam, não tinham aprendido o que era certo. E também há muitos animais. Ah, Jonas, você não me conhece. Você pensa que me conhece, Jonas, mas você não me conhece.
Então é isso, amados. Deus teve misericórdia do povo. Glória a Deus. E que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Que a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque muitas vezes, amado, nós pensamos que conhecemos o nosso Deus, mas nós estamos longe de conhecer o nosso Deus. E nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Que o nosso Deus, Ele é amor. Que o nosso Deus, Ele é perdoador. Ele é compassivo. Ele é benigno. Como Jonas citou. Jonas citou isso. Ah, Senhor, eu sabia que Tu eras isso tudo. Mas será que Jonas sabia? Mas será que Jonas chegou a conhecer verdadeiramente Deus? Porque ele não teve compaixão em nenhum momento. Isso nos mostra, amado, que uma pessoa, quando ela está, como está nessa situação que Jonas estava, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela acha pesado. Ela acha pesado as coisas de Deus. Ela tem medo daquilo que Deus passa a pedir a ela. Ela tem medo de se entregar totalmente. Parece que ela teme perder alguma coisa. E ela não tem a capacidade de entender que ela, longe de Deus, sem conhecer a Deus, quem perde é ela. Porque Deus, Ele é riquíssimo. Quanto mais você cavar, quanto mais você prosseguir em conhecer o Senhor, mais Ele se revela a ti, na intimidade. Você pensa que conhece a Deus e não conhece, amado. Então, amado, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E é uma palavra que eu amo muito. A palavra de Jonas, que poucos pregam sobre Jonas, porque já Jonas é profeta fujão, é profeta. Mas quando nós nos aprofundamos na palavra, que é um tesouro, que a gente vai cavando, até encontrar uma pedras preciosas, porque é muito preciosa, até a gente entender o que aquela palavra veio falar conosco, é muito bom, é maravilhoso. Toda palavra de Deus, ela tem conteúdo, mas você precisa ter tempo e não ter pressa para sair da presença do Senhor. Deus não se agrada daqueles que têm pressa de sair da presença dEle. Hoje em dia é muita correria. Hoje em dia é tanta correria que a pessoa não tem tempo para Deus. Pelo menos 2 horas e 40 minutos para Deus. 2 horas e 40 minutos. 10% do seu tempo para Deus. Ali, na intimidade, buscando, comendo, se alimentando. Você precisa pedir, Senhor, coloca fome, coloca sede pela Tua palavra. Eu quero ser uma faminta, um faminto. Eu quero ser um sedento, uma sedenta da Tua palavra. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Amém.